Por que as pessoas boas sofrem tanto? A resposta que o Espiritismo revela. Quantas vezes você já parou, olhou ao seu redor e sentiu um aperto no peito diante do que parece ser a maior de todas as injustiças? Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você mesmo. Alguém que tem um coração de ouro, que nunca prejudicou ninguém, que está sempre pronto para estender a mão, dividir o pouco que tem e oferecer um sorriso mesmo quando a alma chora. E, no entanto, a vida dessa pessoa parece ser uma sucessão interminável de provações. É a doença que chega sem avisar, é a dificuldade financeira que nunca dá trégua, são as desilusões familiares, as perdas dolorosas. E ao mesmo tempo você olha para o lado e vê aqueles que parecem não se importar com a ética, com a bondade ou com o próximo. Pessoas que trapaceiam, que mentem, que passam por cima dos outros e que inexplicavelmente parecem viver em um mar de rosas, com saúde, dinheiro e sucesso. Diante desse cenário, a pergunta que grita dentro de nós é inevitável. Se Deus é tão bom e justo, por que as pessoas boas sofrem tanto? Por que o caminho do bem parece ser tão íngreme e cheio de pedras, enquanto o caminho do egoísmo parece ser uma estrada asfaltada e tranquila? Eu quero convidar você, agora, a respirar fundo e abrir o seu coração para uma perspectiva diferente. Vamos conversar não sobre religião, mas sobre a vida, sobre a justiça divina e sobre o funcionamento do universo. O que eu vou te contar hoje é como se alguém acendesse uma luz em um quarto escuro, revelando que aquilo que parecia assustador ou injusto, na verdade tem uma ordem, um propósito e, acima de tudo, um final feliz. Para entender o sofrimento das pessoas boas, precisamos, antes de tudo, mudar a nossa lente de aumento. Imagine que a nossa vida aqui na Terra é como um único capítulo de um livro gigantesco, ou melhor, apenas uma cena de um filme muito longo. Se você assistir apenas a 5 minutos de um filme, exatamente no momento em que o herói está sendo perseguido, machucado e humilhado, você vai achar aquilo horrível. Você vai pensar que o diretor do filme é cruel. Mas se você assistir ao filme inteiro, vai entender que aquela dificuldade era necessária para que o herói desenvolvesse força, coragem e sabedoria para vencer no final. A visão espiritual nos ensina que não somos apenas este corpo que vemos no espelho, somos espíritos milenares, viajantes do tempo. Já vivemos muitas outras vezes, em outras épocas, com outros nomes e outros corpos, e é exatamente aqui que a chave do mistério começa a girar. A justiça divina não falha, mas ela não se limita ao calendário humano, ela opera na eternidade. Muitas vezes a pessoa boa que sofre hoje está, na verdade, limpando o seu passado. Imagine alguém que acumulou uma dívida no banco. Essa pessoa pode ter mudado, pode ter se tornado um cidadão exemplar, honesto e trabalhador hoje. Mas a mudança de comportamento atual não apaga automaticamente a dívida antiga. É preciso pagá-la. O sofrimento, muitas vezes, é a moeda desse pagamento. Quando vemos uma pessoa bondosa passando por uma grande provação, não estamos vendo um castigo de um Deus irado. Estamos vendo um espírito corajoso que decidiu antes mesmo de nascer que queria limpar o nome perante a lei divina. É como se antes de vir para esta vida, essa pessoa tivesse olhado para sua própria história espiritual e dito: eu quero me libertar, eu quero tirar essas manchas da minha alma. Mande-me as provações necessárias, pois eu quero voltar para casa mais leve, mais puro, mais brilhante. Então, o que aos nossos olhos humanos parece azar ou injustiça, aos olhos do espírito é uma oportunidade bendita de reajuste. É o remédio amargo que cura a doença profunda. Mas há algo ainda mais profundo. Nem todo sofrimento é pagamento de dívida. Existe o sofrimento que é puramente uma escola. Pense na escola da Terra. Quem são os alunos que recebem os exercícios mais difíceis de matemática? São os iniciantes que mal sabem somar? Não. Os problemas mais complexos são dados aos alunos mais avançados, aqueles que o professor sabe que tem capacidade de resolver. Às vezes, as pessoas boas sofrem não porque fizeram algo de errado lá atrás, mas porque elas já têm estrutura espiritual para passar por testes que vão elevar ainda mais a sua categoria evolutiva. O diamante, para brilhar, precisa ser lapidado, e a lapidação envolve atrito, envolve corte. O ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo. Sem o fogo, o ouro continua misturado com a terra e as impurezas. A pessoa boa que sofre está sendo polida. A vida está tirando dela tudo que é supérfluo, tudo que é ilusão, para que reste apenas a essência, apenas a luz. Talvez você esteja pensando, mas é muito difícil aceitar isso quando a dor bate na nossa porta. E você tem toda a razão. Ninguém gosta de sofrer. Mas a doutrina da reencarnação e a certeza da continuidade da vida trazem um consolo imenso.
Elas nos dizem que nenhuma dor é vã, nenhuma lágrima cai sem ser contada. Vamos olhar agora para o outro lado da moeda, para aquelas pessoas que parecem fazer o mal e se dão bem. Será que elas realmente se dão bem? A espiritualidade nos ensina que a colheita é obrigatória, mas o tempo da colheita varia. Aqueles que hoje usam o poder, o dinheiro ou a força para humilhar e prejudicar, estão apenas adiando uma lição que, quando chegar, virá com juros e correção monetária. Eles são como alunos que matam aula e vão brincar no parque. Parecem felizes agora, enquanto os alunos dedicados estão suando na sala de aula. Mas o dia da prova chega para todos, e naquele dia o aluno que estudou, aquele que sofreu, que se esforçou, que chorou sobre os livros, será aprovado e seguirá para níveis superiores. Enquanto isso, o aluno que brincou terá que repetir a lição, muitas vezes em condições muito mais difíceis. Portanto, não tenha inveja da prosperidade dos que não têm escrúpulos. A felicidade deles é feita de vidro, brilha, mas quebra com qualquer impacto e corta quem tenta segurar. A paz de consciência, aquela que permite colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é um bem que nenhum dinheiro no mundo pode comprar e que nenhuma injustiça pode roubar. E é exatamente isso que a pessoa boa, mesmo no meio do sofrimento, está conquistando. Há também um ponto fundamental que muitas vezes esquecemos: o exemplo. As pessoas boas que passam por grandes provações com resignação, sem perder a fé e sem se tornarem amargas, são faróis para a humanidade. Elas estão ensinando a todos nós o que é a verdadeira força. Quantas vezes você já não se sentiu inspirado pela história de alguém que venceu uma doença grave ou que superou a miséria com dignidade? Se essas pessoas não tivessem passado por isso, elas não teriam se tornado a inspiração que são. Deus muitas vezes usa os seus melhores soldados para as batalhas mais difíceis, porque sabe que a vitória deles servirá de encorajamento para todo o exército. Pense nisso como um processo de musculação da alma. Você não vai à academia e levanta pesos leves se quer ficar forte. Você levanta pesos que desafiam seus músculos, que causam até uma certa dor e desconforto, porque sabe que é esse esforço que constrói a fibra muscular. O sofrimento, encarado com sabedoria espiritual, é a academia da alma. Ele quebra o nosso orgulho, dissolve a nossa vaidade e nos ensina a empatia. Só quem já sentiu a dor profunda consegue verdadeiramente compreender e consolar a dor do outro. A pessoa boa que sofre está se tornando um anjo consolador para o futuro. E aqui chegamos a um momento de despertar importante. Talvez você esteja passando por esse momento de turbulência agora. Talvez você esteja perguntando aos céus: até quando? A resposta que a espiritualidade traz é: até que a lição seja aprendida. Não se revolte. A revolta é como um ácido que corrói o recipiente que o guarda. Quando nos revoltamos contra as dificuldades, nós apenas aumentamos o peso da cruz e prolongamos o tempo da prova. A aceitação não é desistir, não é se entregar passivamente. A aceitação ativa é olhar para a dificuldade e dizer: eu entendo que isso está aqui para me ensinar algo. O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar em mim? Como posso passar por isso mantendo o amor no meu coração? Quando mudamos a pergunta de por que eu para que isso, tudo muda. O sofrimento deixa de ser um castigo cruel e passa a ser uma ferramenta de trabalho. Você deixa de ser vítima e passa a ser o protagonista da sua própria evolução. Lembre-se sempre, a Terra não é o nosso destino final. A Terra é um hospital, uma escola, uma oficina. Ninguém mora definitivamente na escola. Nós passamos por ela. Ninguém mora no hospital. Nós vamos lá para nos curar e sair. O nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, onde a verdadeira justiça reina. E lá, acredite, as posições se invertem. Aqueles que aqui foram humilhados, mas mantiveram a bondade, serão exaltados. Aqueles que choraram serão consolados. Aqueles que tiveram fome e sede de justiça serão saciados. Não se trata de promessa vazia para nos manter calmos. É a lei da vibração. Quem cultiva o bem, o amor e a paciência, mesmo sob a tempestade, está sutilizando a sua energia, está se tornando leve. Quando o corpo físico se desfizer, essa alma subirá como um balão de hélio solto no ar, indo direto para as esferas de luz e paz.
Já quem se apega à matéria, ao egoísmo e ao prazer imediato às custas dos outros, está criando correntes pesadas que o prenderão às zonas de sofrimento e perturbação. Por isso, se você é uma pessoa boa e está sofrendo, não desanime. Não ache que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está mais perto de você do que nunca. O oleiro está com as mãos no barro, moldando a obra-prima. O médico está ao lado do paciente durante a cirurgia delicada. Sinta-se abraçado por essa certeza. A sua dor tem prazo de validade, mas a sua vitória espiritual será eterna. Olhe para suas cicatrizes não como marcas de derrota, mas como medalhas de honra. Cada dificuldade superada com ética e amor é um degrau que você subiu na escada infinita da evolução. Não troque a sua consciência tranquila por nenhum tesouro passageiro da terra. Continue plantando o bem, mesmo que o solo pareça seco, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a tempestade tente arrancar as sementes. A lei do retorno é infalível e a primavera chegará. Talvez hoje o dia esteja nublado, mas acima das nuvens o sol nunca parou de brilhar. A sua essência é luz e nenhuma escuridão do mundo é capaz de apagar quem você realmente é. Mantenha a fé, mantenha a bondade e confie. O universo sabe o seu nome, conhece a sua história e está preparando com todo o amor o amanhecer que você tanto espera e merece. Fique em paz e que essa compreensão traga o alívio que o seu coração precisava hoje.